139. Tá filmando, né? Amém? Os irmãos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Amém? Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Ou melhor, eu quero fazer diferente hoje. Abrace pelo menos 3 pessoas e diga para ela: o Senhor te conhece. O Senhor te sonda. Ele conhece o teu levantar, o seu deitar, o seu agir. Ele conhece tudo que você faz. Amém? Soberano Deus, eterno Pai. Pai, nós queremos louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos colocado de pé, Senhor. Pai, eu quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade, o qual o Senhor tem me concedido nessa noite. Pai amado, Deus querido, que todo o meu eu caia por terra agora, e somente o Senhor cresça neste lugar. Pai, manifesta o seu Espírito Santo aqui, nessa noite, Senhor. Tira do meio de nós, Senhor, todo espírito do mal. Tira do meio de nós, Senhor, todo espírito de murmuração. Tira do meio de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém do céu para nossas vidas. Pai, abre a janela do céu, Senhor. Envia para cá agora, Senhor, a bênção. Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, eu quero te pedir, Pai, que quando for ministrando a sua palavra, o Senhor trabalhe como o Senhor quer. Entra no nosso profundo íntimo, Senhor. Entra naquilo, Pai, que nos faz amar o Senhor, que é o nosso coração. E molda, transforma, nos faz, Senhor, os verdadeiros adoradores. Nos faz, Senhor, os homens e mulheres, Senhor, que te buscam e te adoram em espírito e em verdade. Assim, Deus, nessa noite eu já quero te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Você que pode, aceite-se e aplaude o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amados irmãos, o tema nessa noite é conhecendo e sendo conhecido por Deus. Conhecendo e sendo conhecido por Deus. Estava eu a meditar na minha casa a Bíblia Sagrada, e eu estava em mente para ministrar outra coisa. Mas quando eu peguei para fazer a pregação e falar um pouco com Deus, Ele me lembrou neste versículo, nesses capítulos, o qual nós acabamos de ler nessa noite, o qual o salmista Davi nos escreve, o Salmo 139, dizendo hoje que nós, muitas das vezes, indagamos a Deus sobre o que está acontecendo conosco. Hoje, muitas das vezes, nós indagamos ao Senhor e dizemos: Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro, o porquê que só eu passo por isso, o porquê que só acontece comigo. Mas essa noite eu quero te dizer uma coisa, o qual o salmista Davi nos escreveu. O Senhor, Ele te conhece e Ele me conhece. Ainda que você não tenha nem pensado, Ele já sabe o que você vai falar. Quando você abre a sua boca para glorificá-lo, Ele já está derramando do céu a glória dele, porque Ele já sabe o que vai sair da sua boca. Mas quando você abre a sua boca para murmurar, da mesma forma Ele abre o céu para derramar sobre ti o perdão e dizer: filho, não é dessa
forma. Eu sei o que tu tem passado. Não se preocupa, porque o amanhã pertence a mim, não pertence a você. Hoje pode estar dessa forma, mas amanhã vai estar melhor. E por que o salmista Davi escreve? Irmãos, uma das pessoas que mais teve contato com Deus foi Davi. Um homem o qual viveu, podemos nos colocar, o bem e o mal junto com Deus. A história de Davi nos conta que o povo escolhera um rei para cuidar de Israel, de pôr de nome Saul. Porém aquele rei tinha sido escolhido pelo povo e não por Deus. Então Deus olha para Samuel e diz: Samuel, o Israel está dessa forma, dessa maneira, porque o povo escolheu quem dirigisse a Israel. Porque quem eu escolhi para dirigir Israel, ele está lá no meio da fazenda, cuidando das ovelhas de seu pai. Então faz um favor para mim, Samuel. Pega um azeite, pega o seu cajado e vá até a casa de Jessé, porque lá eu já me providenciei de um rei de Israel. Esse sim será o rei que eu escolhi, e a nação será diferente. Então Samuel pega e vai até a casa de Jessé. Chegando até a casa de Jessé, aqui eu já começo a perceber como o nosso Deus é maravilhoso, pastor Edinaldo, que Ele chega em nós e Ele olha para o nosso profundo e íntimo coração. Deus não está olhando para você nessa noite se você está com um sorriso na boca. Deus não está olhando para você nessa noite se você penteou o cabelo ou deixou de pentear. Deus não está olhando para você nessa noite se você fez chapinha ou não. Deus está olhando para dentro do seu coração. Deus está olhando para a sua alma, porque o importante para Ele é a alma. A terra vai comer a sua carne, mas o seu espírito é o que vai para o céu. E então todos se colocam diante de Samuel. E Samuel, como um homem, ele olha para a aparência e vê os irmãos de Davi, tudo robusto, tudo forte, chegando diante dele. E ele olha e Deus diz assim: Samuel, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Como está o seu coração diante de Deus nessa noite? Está triste? O Senhor conhece. Está alegre? O Senhor conhece. Como está aquilo que pulsa no seu peito? Que é o que nos dá emoção, pastor. Porque quando nós estamos com medo, nosso coração dispara. Quando nós sentimos um tremor, o nosso coração tem uma palavra que diz assim, que nós estamos com o coração na goela. É porque daí que procede todo o sentimento do homem. É daí que sai tudo que o homem faz e deixa de fazer. A Bíblia nos conta que enganoso é o coração do homem, porque ele pensa que sabe, mas não sabe nada. Ao mesmo tempo que você ama uma pessoa, daqui a pouco você já está odiando essa pessoa. Aí amanhã você está amando ela de novo, mas amanhã você já está com raiva dessa pessoa. Esse é o coração do homem. Mas nessa noite Deus quer fazer um coração novo dentro de nós. Nessa noite Deus quer transformar o nosso coração. Domingo nós tivemos uma palavra que para o fogo descer nós precisamos consertar o altar. Eu fiquei remoendo essa palavra. E é dessa forma. Se nós quisermos sentir a presença de Deus, muda o seu coração. Glória a Deus. Muda o seu altar. Não adianta dizer eu estou bem, mas com o coração furioso. Deus disse: Samuel, eu olho para o coração. E o coração de Davi era um coração
amoroso, um coração fervoroso pelas coisas de Deus. E então Deus disse assim: olha, Samuel, ainda há um que está lá no campo. E o pai chama. E ele disse assim: ninguém se assente à mesa até que o rei entre. Ninguém se assente à mesa até que o outro entre. É por isso que muitas das vezes, isso eu digo para mim, que nós não recebemos as coisas porque nós não sabemos esperar o próximo. Deus disse: ainda não é agora, espere um pouco, espere ele entrar, e depois você vai receber também. Muitas das vezes nós queremos só para nós. Só eu quero, só eu faço e só eu que vou conseguir fazer. Mas Deus disse para Samuel: ninguém se assente à mesa até que ele entre. Quando Davi entrou, todos se assentaram à mesa. E Samuel disse: aqui está o rei de Israel. Mas não pense que no outro dia, Diaconisa-Cida, ele já estava reinando sobre Israel. Passaram-se 25 anos para que ele pudesse tomar posse daquilo que Deus tinha lhe prometido. Sabe o que eu quero dizer nessa noite, irmão Márcio? Não importa o tempo que Deus prometeu, o importante é que ele cumpre. Não importa se fazem 10, 5, 11, 20, 30 anos que Deus prometeu, mas o importante é que ele cumpre. O importante é que o que Deus fala, ele sustenta de pé. Imagina, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse eu vou fazer, ele vai fazer. O homem não faz, porque o homem não sustenta em pé aquilo que fala, é do homem. Mas quando Deus fala, nada volta atrás. Deus prometera para Davi que ele seria o rei de Israel. Davi continuou cuidando das ovelhas de seu pai. E uma certa vez, diácono Edinaldo, o seu pai chegou para ele e disse assim: Davi, pega leite, queijo e pão e vai até os seus irmãos. Levanta esse dedo de profeta e a ponta do dedo da cara do irmão que está do seu lado e diga: se prepara, porque Deus vai mandar você preparar o pão, o leite, o queijo e ir de encontro aos seus irmãos. Aí você me pergunta: mas por quê? Porque é lá que vai estar a sua promessa. Ali Deus ouve e disse: Davi, chegou o seu momento de ser reconhecido e todos verem que eu sou Deus na sua vida. Não, vocês não estão entendendo o que Deus vai fazer neste lugar. Chegou o momento de o povo ver, de todo fofoqueiro ver, de todo murmurador que fala mal da sua vida, ver que Deus é na sua casa, que Deus é na sua família, que Deus é nos seus filhos, que Deus é Deus no seu marido, que Deus é Deus na sua casa. Replacalavassúria, remanácia comandorou, vassumimicandarai. Ah, Deus poderoso! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E então Davi vai. A Bíblia diz, pastor, que foi de madrugada ele se levanta e sai para o campo, diácono Edinaldo. E quando ele chega lá, ele vê um tal de gigante chamado Golias afrontando o povo de Israel. E o gigante diz assim: quem é corajoso
enfrentar. Irmão, a sua boca tem poder. Está na hora de você começar a colocar em prática a autoridade que Deus te deu. Davi sabia o que Deus fez por ele. Sabe o que ele fez? Ei, gigante, não tinha até agora, mas chegou um que vai te enfrentar. É hoje, gigante. Chegou o teu fim, acabou. O gigante olha para ele e diz assim: você vai me derrubar. Glória a Deus. Ele chega diante de Saul. Saul disse assim: vem cá que eu vou te dar uma armadura. Colocou a armadura de Saul em Davi e não serviu. Diga para o irmão que está do seu lado e fale: irmão, a minha armadura não serve em você. Você tem que fazer a sua própria armadura. É verdade. Glória a Deus. Não adianta pegar a minha e pôr no macho. Imagina como é que vai ficar. Ele vai andar assim, ó. E se eu pegar dele e pôr em mim? Eu vou ter que andar assim, ó. Por isso que Efésios 6:10 diz: revestir-vos das armaduras de Deus. Glória a Deus. Porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal. Davi falou para ele assim: Saul, eu não preciso disso, porque o que eu recebi lá atrás é mais forte do que isso. Ele vai, desce até o ribeiro, pega 5 pedras e ele gira aquela pedra. E existe um técnico que tem com ele, porque a gente sabe que o cara é bom quando o técnico é bom. Nós estamos vendo a Copa do Mundo aí. Existe time que ninguém dava nada para eles, mas o técnico era ex-jogador de futebol e você está vendo o time surpreendendo todos. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Coloca Jesus Cristo como seu técnico. Coloca ele como seu técnico. Davi falou assim: aê, técnico, treinador, o que eu faço? Ele falou: gira a pedra. Ele falou: mas pra que girar a pedra? Ele falou: não interessa, gira a pedra. Ele falou: agora troca de mão. Ele trocou de mão e foi com a esquerda. Então agora põe para a direita e gira a pedra. Ele falou: agora você mira no meio da testa dele. Você consegue? Ele falou: é agora. Ele falou: então taca. Na hora que ele tacou a pedra, o gigante não viu de onde veio. Ele bateu a pedra na testa dele. Glória a Deus. E é o que é mais interessante: o gigante não cai para trás, ele cai para frente, com a cara no pó. Sabe o que o gigante estava dizendo? Realmente existe um Deus em Israel, e até eu tenho que me prostrar diante dele. O gigante se prostra diante de Deus. Irmã Juliana, Davi vai e pega a espada. Que guerreiro que é guerreiro anda armado. Cortou a cabeça do gigante e disse assim: a partir de hoje não é gigante nenhum que vai reinar sobre nós, mas sim aquele que criou os céus e a terra, e que ele carrega nas suas mãos a terra, e os seus pés estão sobre a terra, e os anjos do céu cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor de Israel, e toda a terra está cheia da sua glória. Depois que Davi mata o gigante, ele então começa a ser perseguido por Saul. Mas, irmã Karen, ele começou a ser perseguido e ele teve uma amizade com Jonatas, o filho de Saul. E então Saul morre numa guerra. E logo em seguida Davi assume o trono de Israel. E então ele
ele pega, e ali ele tem mais um pouco de intimidade com Deus. Ele então começa a fazer aquilo que Deus colocara no seu coração. E de repente ele olha e ele se lembra da amizade que ele tinha com Jonatas. Por isso que ele escreve os Salmos e ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque ele tinha união com Jonatas. E lá na frente ele teve de benevolência com o filho de Jonatas. E ele disse assim: há um da casa de Saul, para que eu haja de benevolência com ele. Se levanta um moço que trabalhava para Saul. Ele diz: existe um, o nome dele, Mefibosete. Davi pergunta onde ele está. Está lá na terra de Lodebar, terra de esquecimento, aonde não dá fruto. E então Davi disse assim: vai e busque Mefibosete. Hoje o rei está mandando um de encontro à sua vida. E o nome desse Senhor é Espírito Santo de Deus. Hoje ele está indo de encontro a você. Hoje você pode estar na terra de Lodebar, mas como nosso irmão Márcio disse, ele estava em Lodebar, mas Deus trouxe ele para sentar na mesa do rei e comer daquilo que Deus tem preparado para ele. Hoje o Espírito Santo está indo de encontro à sua vida, meu irmão. Eu não sei se você quer acreditar ou não, mas hoje Deus está mandando o Espírito Santo dele ir lá na sua casa e dizer assim: traga ele hoje, agora, porque eis que tem que agir de benevolência sobre a vida dele. Pedi, dar-se-vos-á. Bate que abre, querido. Pede que Deus responde, querido. E Mefibosete chega. E ele chega numa reunião igual essa, aonde somente os escolhidos vieram, aonde Deus escolhera dele e falava: hoje você vem na mesa. Quando Mefibosete está na sua casa, para uma carruagem do rei, uma carruagem real, e ele olha para aquela carruagem, aleluia, e ele diz assim para o moço que cuidava dele: olha, eu te disse que um dia Deus ouviria as minhas orações. Glória a Deus. Existe um louvor que diz assim: oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer, querido. Quando Deus se levanta do trono e estende a sua mão e diz: filho, vem se aceitar na carruagem que eu preparei para você. Vem, filho, vem. Vem que aqui é o melhor lugar para se estar. Ei, querido, qual o melhor lugar para se estar? Lá ou aqui? O melhor de se estar é na presença de Deus, aonde você chora e ao mesmo tempo você sorri, aonde você entra triste e sai feliz. Agora você vai para a balada no mundo, você entra feliz, mas você sai de lá triste. Coloca a sua cabeça no travesseiro e vem tudo de novo batendo no seu coração.
você vai tomar posse daquilo que é seu. A herança de seu pai, hoje você vai tomar posse. Tudo essa parte daqui para lá é seu. E esses homens trabalharão para ti. Você não está entendendo, né, querido? Deus prometeu para Abraão que a sua descendência seria grande. Deus prometeu para Abraão que a sua descendência prosperaria na terra. Se eu fosse você, eu já estava dando glória. Se eu fosse você, eu já estava glorificando o nome do Eterno. Se eu fosse você, eu já estava aplaudindo o nome dele. Se eu fosse você, eu já estava pulando na presença dele. Porque todos nós somos filhos de Abraão. E como filhos de Abraão, nós também fazemos parte da descendência dele. E Mefibosete recebe a sua herança. De repente Davi olha, e no livro de 2 Samuel, se não me falha a memória, no capítulo de número 11, ele comete algo que o faz se sentir o pior homem da face da terra. Porque Deus esperava de Davi, o Davi de 1 Samuel, mas o Davi de 2 Samuel, pastor, ele meio que decepcionou a Deus, mesmo Deus sabendo. Porque no livro de 1 Samuel, ele era o homem de guerra. Mas no livro de 2 Samuel, ele diz para os soldados: olha, vão vocês guerrear, porque hoje eu vou ficar aqui. E ele vai, acorda, põe a pantufa no pé, tapetão vermelho no quarto do lado da cama, aquele banquete maravilhoso. Ele diz assim: calma aí que eu vou ali fora na varanda tomar um sol. Na hora que ele sai da varanda, ele vai tomar um sol, mas ele olha outra coisa. Ele olha a mulher do vizinho, e ele começa a sentir uma atração por aquela mulher. E ele diz para os seus soldados assim: vai lá e busca aquela mulher, porque eu quero ela. Ele busca, ela vem até ele, ele a seduz, e então ele comete um adultério. Ali, ele decepciona o coração de Deus. Mas ele escreve depois, o Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Glória a Deus, aleluia. Deus sabia que ele ia cometer aquilo. A sonda naquela época era uma linha com um ferro na ponta, e era usado para medir a profundidade do mar. Então, quando ele diz que Deus o sonda, ele estava dizendo: Deus, você conhece além de tudo. O Senhor conhece o meu profundo íntimo. O Senhor conhece lá onde nem eu sei. E então ele escreve isso: Senhor, tu me sondas e me conhece. E então depois que ele peca, aquilo toma ele, e ele fica numa tristeza muito grande. E então ele pega e olha, e ele comete outro pecado. Ele manda matar o marido daquela mulher. Porque o pecado, ele traz outro pecado. Vem a consequência daquilo que você fez. E então ele tenta esconder que ele adulterou, mas ele comete outro pecado, que é matando Urias. Então, amados, um pecado chamou o outro. Por isso que muitas das vezes nós não conseguimos voltar para a presença de Deus. Eu passei por isso, porque nós cometemos algo, e para tentar consertar aquilo, nós
E então nós nos afastamos de Deus porque nós temos vergonha de se colocar diante dele de novo. Davi ficou com vergonha de se colocar diante de Deus. Então Deus manda um profeta e até ele diz assim: Davi, aconteceu algo na cidade. Um senhor tinha milhares de ovelhas e o seu vizinho tinha apenas uma. E o que tinha muitas ovelhas pegou a ovelha que só tinha uma e matou ela. O que nós devemos fazer? Ele disse assim: que venha 4 vezes pior sobre a vida desse moço. O profeta diz assim: esse moço é você, Davi, porque você tinha um monte de mulheres, virgens de toda a terra, mas você foi pegar a mulher do vizinho que só tinha uma, e ele estava na guerra. Por isso que nós devemos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Numa brincadeira é diferente você dizer: eu te odeio, numa brincadeira, mas dá raiva. E quando sai do coração, a palavra é verdadeira. Na raiva, se você fala: eu te odeio, eu quero que você morra, o diabo já ouviu aquilo. E Deus também já ouviu aquilo. E Davi falou que vinha 4 vezes pior. E realmente veio. Davi teve quantos filhos? Se eu não me engano foram 20, né? Pastor? 21. Somente uma filha. 20 homens e uma mulher. Um dos seus filhos abusa dessa mulher. Naquele tempo, uma mulher abusada, ela era colocada junto com as prostitutas e acabava a vida dela. Davi começava a pagar pela consequência dos seus atos. O seu filho que estuprou a irmã, o irmão dela que era mais chegado, vai e mata ele. E o irmão disse assim: você não vai fazer nada? Ele disse assim: se eu vou corrigir o irmão que estuprou a irmã, ele vai falar: mas você pegou a mulher do vizinho. Se eu vou corrigir ele e dizer: você não pode matar o seu irmão, ele vai falar: mas você matou o marido da mulher. E então seu filho Absalão assume o reinado, acaba com tudo que ele tinha guardado, e ele morre na guerra. Ali ele perde mais um filho. A 4ª praga que aconteceu na vida dele foi: o filho de Betseba morre. Ali foi quando ele começou a se arrepender dos seus atos. Ele tirou as suas vestes celestiais e colocou saco de pão nos seus lombos. E então ele começou a jejuar e a orar. E ele disse: o filho está doente. Mas quando morre, ele se levanta, tira aquele saco e realmente coloca as vestes. E os soldados dizem assim: mas por quê? Que quando o filho estava bem, ele jejuou, e depois que o filho morreu, ele levantou e achou a sua vida e comeu. Porque ele sabe que mesmo na dor, tudo que Deus faz é bom. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mas tudo que Deus faz é bom. Você pode dizer isso: tudo que Deus faz é bom? Tudo que Deus faz é bom. Não, irmão, é com convicção. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus não faz nada mais ou menos ou ruim, né? É bom. É bom ir pro Chile ou não é, Rafael? Amém? Quer ir pro sertão? É nada. Chile? Beleza, Deus faz é bom.
Depois que morre, Davi pede perdão a Deus. E então ele vai e Batseba tem um filho novamente. E ele coloca o nome desse filho de Salomão. E então depois que ele coloca o nome desse filho de Salomão, o filho começa a crescer. E lá na frente ele iria morrer. E é onde ele começa a escrever os Salmos. E então ele escreve os Salmos 23. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltarás. O porquê que ele escreve os Salmos 23? Por causa que o seu filho tinha acabado de nascer. O seu filho Absalão tinha acabado com tudo, as economias de Israel. E ele então diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltarás. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele estava dizendo: Deus, mesmo que falte tudo, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Hoje eu posso não ter nada, mas se eu pedir, o Senhor vem e traz. Aconteceu algo no dia do jogo do Brasil. Nós assistimos o jogo, o pastor ficou de ir em casa, não deu para ir. E nós tínhamos combinado de fazer algo, eu e minha esposa. E de repente, minha sogra estava fazendo a janta. E ela disse assim: Deus, e aí? Né? Tem um pessoal em casa e não tem mistura para todo mundo. Aí ela foi lá e comprou o ovo, fritou umas batatas e começou a fritar uns brócolis, irmão. E os brócolis. Aí daqui a pouco nós passamos no mercado e falamos: vamos comprar alguma coisa e levar lá. Quando a gente chegou lá, nós levamos uma mistura e mais algumas coisas sem saber de nada assim. De repente a minha sogra vira e fala assim: tá vendo? Até agora eu não tinha nada, mas agora Deus já providenciou a batata, o brócolis, o ovo, a carne, a salsicha e ainda tem suco para nós tomar. Irmãos, é dessa forma que Deus faz. O Edinaldo disse aqui: o povo comia o maná fresco do céu, bebia água potável da rocha. Quando acharam que ia morrer, Deus abriu o mar e o povo ainda murmurava contra Deus. Irmão, fala para o irmão que está do seu lado: vai doer só um pouco. Vai doer só um pouco. Vai falar para ele assim: irmão, Irmã, para de murmurar um pouco e dá glória para Deus. Para de reclamar que todo dia você come bife. Para de reclamar que todo dia você come filé de frango. Para de reclamar que todo dia tem linguiça. Enquanto você tem bife, filé de frango e linguiça, tem gente que não está comendo nada. Está na hora de todo dia pela manhã a gente se levantar e dizer: Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi escreve o Salmo 91. Ele passa por um problema na sua vida, que queriam matar o seu filho. E ele então escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga aí, Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele
Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Deus. Olha que mais lindo é esse. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. Não temerei espanto noturno, e nem peste, nem mortandade que assole ao meio-dia. Glória a Deus. Não importa quantos caiam do meu lado, direita pode cair 10.000, à esquerda pode cair 1.000, e eu não serei atingido, porque Ele está comigo. Aleluia. Porque Ele está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Quando o salmista Davi escreve o Salmo 91, foi um momento de sua vida que ele estava sendo perseguido, para que viessem matar a ele e o seu filho Salomão. E então ele escreve o Salmo 121. Quem é que não conhece o Salmo 121? Vamos ver se a igreja conhece. O que é que está escrito no Salmo 121? Amados, o que é que está escrito no Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele não vem do Márcio, não vem do Edinaldo, não vem do pastor Max, não vem da Gabriela, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluia. E aqui eu começo a pregar para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele escreve o Salmo 120, que praticamente é antes do Salmo 139. E ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Irmão, você está na paz de Deus. Glória a Deus. Você está vivendo a graça de Deus. Todo dia pela manhã eu pego o jornal Metro de frente ao trabalho e leio. Todos os dias há guerra. Tem guerra acontecendo por aí. Todos os dias é nação matando nação. É povo matando povo. E nós, a única coisa que nós estamos enfrentando é algumas dificuldades. Mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos vivendo aquilo que Deus preparou lá atrás para nós. E nós ainda conseguimos se entristecer com esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero te perguntar algo. Como tem sido as suas orações diante de Deus? O que você tem dito, falado, se expressado diante dele? Porque hoje em dia, irmã Marta, não está fácil para ninguém. Não está fácil, não adianta dizer, falar, está fácil para mim. Porque o crente vive luta todos os dias.
O crente vive prova todos os dias. O crente tem que passar por um obstáculo todos os dias. E Davi, mesmo que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ele passou por um problema na sua vida, que ele se encontrou como um dos piores homens da face da terra. Aleluia, Deus! Ele se encontrou como, ele diz, uma pulga no deserto. Imagina uma pulga no meio do deserto. Ele disse: Deus, é assim que eu me sinto diante do Senhor. Uma pulga no meio do deserto. Ele estava dizendo: Deus, tudo que eu fiz me fez se afastar do Senhor. Mas eu ainda quero te pedir algo. Não afaste o seu Espírito Santo da minha vida. Deus, se o Senhor quiser tirar o trono, o Senhor tira. Se o Senhor quiser tirar mais um filho, o Senhor tira. Se o Senhor quiser tirar as minhas pernas, o Senhor tira. Mas não tire o Espírito Santo da minha vida. Deus, não tira isso que me faz acordar todos os dias pela manhã e ver o tamanho da sua grandeza. Aleluia! Porque a pior coisa é quando nós se afastamos do Espírito Santo. Como está a sua comunhão com Deus? É para você refletir, irmão. Davi, ele teve 2 momentos com Deus. Por isso que eu dei o tema da mensagem: conhecendo e sendo conhecido por Deus. Deus te criou, sim. Ele sabe tudo que você vai fazer. Mas mesmo assim, Ele quer ver você todos os dias. Como que vai ser o seu comportamento diante dEle? Por isso que é conhecendo. Porque nós estamos aqui conhecendo a Deus. Não pense que essa sua prova é só para você dizer para o irmão: eu passei isso, isso, não. Isso é para você conhecer o Deus que você serve. Irmão, está faltando tanto, não importa. Isso é para você conhecer o Deus que você serve, Emilene. Precisava comprar um tênis para o filho. Olha como Deus é maravilhoso. Você está conhecendo Ele, porque você disse: Deus, eu preciso comprar um tênis para minha criança. Deus falou: então pera um pouquinho, porque agora você vai me conhecer um pouco melhor. Vai lá, antes da data que o povo recebe, você vai ser a primeira a receber. Vai lá, passa o seu cartãozinho, você vai pegar aquele dinheirinho que você pega todo mês, mas esse mês você vai pegar um pouquinho a mais. Sabe por quê? Porque você vai estar me conhecendo melhor. Irmão, não pense você. Viu, pastor Marcos, que Deus vai pagar um caminhão do Sonda cheio de compra para você, não, porque aí não vai ser ele. Vai ter compra pro resto do mês, dos 6 meses restantes. Mas você quer conhecer Deus é quando um dia está faltando arroz, aí vai o crente lá e fala: irmão, eu trouxe um arroz para você. Aí no outro dia está faltando um feijão, o irmão fala: irmão, eu tinha 4 pacotes de feijão, mas só trouxe um, que é para você comer hoje. O amanhã Deus vai preparar. É dessa forma que você conhece Deus. É dessa forma que você conhece Deus, sim. Quando nós pensamos que temos de tudo, que estamos vivendo tudo e que já passamos por tudo, é onde Deus fala: vocês não me conhecem nem um pouquinho. Por isso que Deus
usado por o rei Davi. E ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, tu entendes os meus pensamentos. Tu cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos. Não é só daqui para casa, da sua casa para o trabalho e vice-versa. Todos os meus caminhos. Ainda antes que a palavra tenha chegado, Edinaldo, a sua boca, Ele já conhece todas as coisas. Antes de você orar e dizer assim: Deus, eu quero tal coisa, Ele já sabe o que você precisa. Glória a Deus. Antes de você dobrar o seu joelho e fazer aquilo que diz: clames a mim e eu responder-te-ei, Ele já sabe o que você vai clamar e Ele também já sabe o que Ele vai te responder. E Ele então diz: tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. E o que eu acho mais interessante, amados irmãos, é que quando nós nos achamos no caminho de Deus, nós conhecemos a grandeza de Deus. Glória a Deus. Quando nós esquecemos tudo, diz assim: Deus, quem vai me guiar a partir de hoje é o Senhor. Aleluia. Aí você vai começar a conhecer o seu Deus melhor. Glória a Deus. Aleluia. E ele, então, o salmista diz assim, ó: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E ele diz assim: Deus, mesmo se eu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. E se eu subir no mais alto dos céus, lá o Senhor também vai estar. Aonde você vai, Deus vai atrás. Se coloca de pé, amados irmãos. Aonde você vai, o Senhor vai com você. E ele então diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces o meu pensamento, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você pode dizer isso? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Isso agora é só para quem é crente. Prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, agora eu não quero fazer algo diferente. Eu não quero que você peça. Eu quero que você agradeça. Será que você pode, durante 1 minuto, só agradecer a Deus?
Existe um louvor que é justamente o que está escrito aqui, que é da comunhão e adoração, é muito antigo. E esse louvor é algo que nós temos que fazer a Deus todos os dias. Agradecer a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito no meio de nós. Agradecer a Ele por aquilo que Ele tem nos dado. Seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Seja fiel a Deus nas suas adorações e nos seus agradecimentos hoje, para que lá na frente você venha agradecer mais e mais. Irmão, abre a boca para agradecer a Deus. Você não está agradecendo a mim não, você está agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse povo, Deus. Muito obrigado pela minha família, Deus, pela minha esposa, pelo meu trabalho, pela minha casa. Senhor, por todos os dias eu poder levantar e ir atrás, Senhor, daquilo, Pai, de lutar, Senhor, para que eu possa conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque como o salmista Davi disse, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu assento, quando eu levanto, o meu deitar, o meu levantar, Senhor, o meu falar, o Senhor conhece os meus passos, Senhor, nem eu mesmo me conheço, somente o Senhor me conhece. Deus, quando meu coração está triste, o Senhor sabe como alegrá-lo. Deus, quando eu estou, Senhor, fraco, o Senhor sabe como me fortalecer. Deus, como um homem, Senhor, que cria um projeto, o Senhor nos criou, Deus, mas o Senhor nos conhece no mais profundo íntimo, aonde nem nós, Senhor, sabemos o que nós pensamos ou imaginamos, Senhor. Papai querido, eu quero te agradecer pelas suas maravilhas que o Senhor tem feito no meio de vós. Pai, leva o seu povo em paz, Senhor. Não despede o seu povo de mão vazia, porque o Senhor conhece cada coração que entrou aqui nessa noite. Deus, dá-nos, Senhor, uma noite de paz, uma noite tranquila na sua presença, Deus. É o que eu já oro, peço e agradeço ao Senhor. E só você que recebe essa palavra, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Desde já eu agradeço a minha oportunidade.